Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senador, a gente acaba de receber aqui uma notícia importante de que a Câmara dos Deputados, juntamente com a equipe do presidente Jair Bolsonaro, acabaram de aprovar, já vou fazendo essa introdução, claro, o valor de R$ 600 a ser pago para os trabalhadores que estão na informalidade por 3 meses. Foi aprovado agora na Câmara, vai ser enviado para os senhores lá no Senado e na hora que aprovar já passa a entrar em vigor. Exatamente, são boas notícias, né? A gente estava acompanhando há pouco, eu estava no Senado acompanhando a sessão e também deliberando alguns procedimentos de votações virtuais que a gente tem feito. Semana passada tivemos o estado de calamidade pública, essa semana tivemos 3 votações, né? Uma na terça-feira, outra na quarta-feira, ontem, e o trabalho continua, né? Claro que respeitando o que as autoridades sanitárias pedem, e a gente tem que respeitar. Quero aqui aproveitar e parabenizar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? Extremamente sereno, tranquilo, seguro, e eu acredito que nós temos aqui no Brasil os melhores profissionais, né? Com lideranças capazes, para a gente saber lidar com serenidade, com firmeza e, ao mesmo tempo, com esperança sobre essa crise mundial, né? Essa pandemia que está acontecendo, que vai passar, mas tem um aprendizado para a gente que a gente vai bater um papo hoje. Eu acho, senador, que quem está em casa agora já está realmente concordando com isso. Tem um aprendizado novo em nossas casas, dentro do nosso ambiente ali. Tem um aprendizado novo quando a gente olha para as ruas, tem um aprendizado quando a gente olha para os meios de comunicação. Tem algo novo acontecendo no mundo, apesar dos pesares, que é este momento que a gente vive combatendo esse vírus, não é? Não tem a menor dúvida. É um convite, e eu digo aqui sem nenhum tipo de reserva. Você sabe que eu sou cristão e acredito que é um convite de Deus para... Nós estamos aqui separados, né? Por uma linha aqui recomendável. Mas há quanto tempo a gente está separado um dos outros? No dia a dia. Pais de filhos, amigos, familiares. Quanto tempo nós estamos sendo individualistas, egoístas, pensando só no próprio umbigo? Tudo isso que está acontecendo, eu acredito que Deus não erra, tem um propósito de nos levar a uma reflexão profunda sobre o que realmente importa nas nossas vidas. Qual é o sentido da vida? A gente tem relatos recebidos, eu tenho filhos pequenos, e é interessante quanto tempo a gente perdeu. Mas estamos tendo a chance de, a partir de agora, construirmos uma realidade diferente. Eu nunca vi, e eu tenho conversado com amigos e tudo, tantas crianças felizes, porque os pais estão mais próximos. Ainda tem aquela coisa do celular, que muitas vezes é mal utilizada por nós e nos separa, que a gente fica ali, a criança aqui do lado, a gente fica... Mas as crianças, pode notar, estão mais felizes com a nossa proximidade. É claro que esse convite, ele tem uma dor. E isso nos convida, esse sofrimento todo, a solidariedade plena, a fraternidade. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém vive sem ninguém. Eu estou com a saudade, juro para você, de dar abraço nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho, nos meus familiares. E isso é um tempo que a gente está tendo para refletir. Eu estou com saudade de caminhar na natureza. Né? Eu vi até um vídeo interessante que é interpretado pelo Rolando Boldrin. Não sei se você já viu esse vídeo. Lembro. Agora, esse vídeo está emocionando milhões de brasileiros. Ele falando que os rios nunca tiveram, nas últimas décadas, tão limpos. O ar das cidades tão menos poluídos. Né? Então, tudo isso tem um aprendizado. Eu acredito, Ronaldo, e você que está nos assistindo, tudo vai ser diferente a partir dessa experiência que nós estamos vivenciando, repito, dolorosa,
mas é através desse convite que nós vamos poder ter mais humanidade a partir de agora, né? Sermos mais altruístas uns com os outros. Essa aprovação emergencial que nós tivemos, voltando um pouco agora para a política humana, é um passo interessante, né? É um passo do colchão social que a gente vai precisar trilhar nesse momento de emergência. Existe uma desigualdade, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A desigualdade social é gigantesca no Brasil. Então, nós vamos precisar, nesse momento, instituir para o trabalhador informal esse valor que ele vai receber de R$600 por 3 meses. Isso vai dar uma quantia grande para o país. Estima-se aí em torno de 40 bilhões de reais. Mas o que é o dinheiro? O dinheiro é mais importante do que a vida, do que aquele alimento que aquela pessoa vai precisar, até pela economia. E nós vamos conversar já sobre isso, do equilíbrio que precisamos ter. Eu confio nas autoridades sanitárias, a ciência é importante e a gente precisa encontrar um equilíbrio das autoridades com relação ao isolamento social, mas ao mesmo tempo para que a economia não entre em colapso. Porque isso, o trabalhador, o brasileiro, a imensa maioria do brasileiro, não aguenta, senador, inclusive, ficar 30 dias sem recursos, sem receber. Inclusive porque todos nós, na ânsia de cooperar, todos nós abraçamos o discurso, fique em casa. Isso. Porém, depois de uma semana, a gente está percebendo que é preciso se repensar com equilíbrio, onde é preciso, de fato, ficar em casa o tempo todo. E aí, quem precisa ficar, precisa ser ajudado, porque nem todo mundo tem um salário fixo que vai continuar recebendo. Tem aquele que sai de manhã para trabalhar e que, quando volta de noite, volta com dinheiro para comprar as coisas do dia do seguinte ou daquele mesmo dia ainda. Então, essas pessoas, é esse lastro aí que está sendo pensado agora, mas e se aquelas cidades e aqueles municípios que imagino que são 80%, 85% do Brasil inteiro, onde ainda não há um caso de coronavírus? É o caso de ali ficar em casa todo mundo, se não há ainda um motivo naquela cidade, às vezes distante, longínqua? E o que fazer como um governo estadual, como os prefeitos ali da região conversarem para que aqueles municípios fiquem protegidos? Você falou tudo. Não é fácil a situação, a gente sabe, mas é agora que se deve haver essa capacidade de conversação. Isso, você falou tudo, diálogo. O que está faltando no nosso país, infelizmente, mas a gente vai chegar lá, é o diálogo fraterno entre as autoridades, inclusive. Sim. Acredito plenamente nessa capacidade de a gente, ainda mais nesse momento, acabar com o radicalismo político, com discussões, com debates. Meu governo faria melhor se fosse no passado. Não existe isso, nós estamos no mesmo barco. É hora da gente equalizar com as autoridades, tanto da área de saúde, para poupar vidas, como da economia, porque o Brasil talvez não suporte, a gente possa ter uma situação pior, generalizada, de um caos social, como economias de outros países que podem ter um isolamento bem maior. Então, tudo isso tem que ser equalizado, mas com um princípio do diálogo, para encontrar até que ponto o gráfico do Brasil para evitar tanto, nós estamos entre a cruz e a espada, né? Tanto a questão do caos da saúde pública, quanto o caos social. Então, eu não tenho a menor dúvida que as autoridades, dialogando, e já começou, eu quero parabenizar os governadores, quero parabenizar o presidente da República, porque já iniciaram um contato, teve alguns arranhões aqui e acolá, mas o que importa é a boa vontade, né? Nós estamos no mesmo barco, precisamos, com muito equilíbrio, diálogo, encontrar soluções, e vamos encontrar sim. Enquanto isso, essas medidas de Bolsa Calamidade, como vai chegar também na semana que vem lá no Senado, outras, o Bolsa Fraternidade, tudo, um pensando no microempreendedor, o outro pensando na questão do trabalhador informal. Tudo isso a gente vai encontrar soluções para que
as pessoas tenham condição de sobrevivência mínima. E eu quero parabenizar as pessoas que estão no Brasil inteiro fazendo, sem esperar por governo. Isso é muito bonito o que está acontecendo. É a solidariedade, de dividir, né, de entrar numa campanha para levar comida para moradores de rua. Sabe aquela pessoa que, pelo isolamento social, não está podendo vender o coco, não está podendo vender ali alguma coisa do ambulante? As pessoas estão se mobilizando e é hora de a gente mostrar que nós somos verdadeiramente solidários. E para quem é cristão, eu acho que é algo até mais, assim, um convite até mais forte pela mensagem que Jesus nos deixou, porque é a hora de vermos que todos somos iguais e que a gente não vive sem o outro. A dor daquela pessoa que está na rua ou está no hospital é a nossa dor. Isso é muito importante. O senhor está me fazendo lembrar, eu hoje fiz um programa na Rede Canção Nova de Rádio, aqui a partir de Brasília, e tive 3 participações muito interessantes. Com uma pessoa eu conversei o seguinte: já tem gente que está saindo de casa e que, inevitavelmente, mesmo com esse toque de recolher em a maioria nas grandes cidades brasileiras, a gente vai encontrar alguma pessoa na rua. Então já está saindo de casa com um dinheirinho, sabendo, eu não estou estimulando que a pessoa fique na rua, mas eu estou levando um dinheirinho porque eu sei que agora aquela pessoa vai precisar. Teve uma outra senhora que participou do programa da rádio e disse assim: olha, eu estou emocionada porque eu sou diarista e a minha patroa, ela disse assim: olha, você não precisa vir, mas eu quero te pagar o seu dia porque você já é idosa e porque você precisa também desse dinheiro. Então eu quero te pagar e fique aí, não venha trabalhar. Então a gente percebe atitudes muito bonitas que estão brotando do coração de tanta gente e precisa brotar de todos os corações, especialmente de quem pode um pouquinho mais. Não é isso, Com certeza, é a hora de a gente, porque a gente, essa pandemia que está acontecendo, eu vejo assim de uma forma muito tranquila, né? Que isso tem um tempo, que tudo vai ser diferente depois de tudo isso, mas nós vamos sair mais fortes e melhores como pessoas, né? Então, eu fico com muita esperança e confiança no desenrolar disso tudo, tá? Senador, teremos um novo mundo depois disso, certamente. Teremos um novo mundo. Porque não estamos vivendo isso só no Brasil, a gente está vivendo isso no mundo todo. Não. Teremos um novo mundo, uma nova humanidade, tomara. E nós temos também, isso vai acontecer, e nós temos também um paradigma que a gente não pode esquecer, Ronaldo, e você que está nos assistindo. É fundamental, nesse momento, que a gente se alimente de boas vibrações, de boas notícias, porque se tem uma coisa pior do que esse vírus, é a histeria, o pânico, a questão da intolerância uns com os outros. Não, é justamente o contrário. E a briga, isso é terrível. A gente precisa, e tem tanta notícia boa acontecendo, viu? Tem. Eu vou dizer uma da nossa terra. Não, mas elas não ganham espaço aí nessa grande mídia. Eu vou dizer uma da nossa terra. Nós somos do Nordeste, eu e o Ronaldo, se você não sabe, né? E no Nordeste tem tido muita chuva. É verdade. Tem tido muita chuva, os reservatórios estão enchendo. Como há décadas não chovia. Como há décadas não chovia. Isso é Deus agindo, certo? Isso é alegria para as pessoas. Vamos procurar ver o positivo. Outro dado positivo, 94% das crianças, né, não desenvolve nada com relação a esse vírus. Sim. Ou seja, e as que desenvolvem não têm sintoma, não tem coisa mais grave. Então as crianças, elas estão protegidas disso. É claro que a gente não pode também liberar geral, deixar de tomar cuidado, né? Então tem boas notícias acontecendo e a gente precisa valorizar isso. Senador, quando o convidado é bom, a gente até esquece de coisas importantes. Eu nem falei quem é o senhor direito, não lhe apresentei direito, a nossa conversa já foi aqui rolando. Já acabou o primeiro bloco, prometo que faço isso no próximo bloco. E no próximo também a gente vai ter alguns convidados aqui que eu tenho certeza que o senhor vai gostar, viu? Bom. Intervalo, voltamos já.
Esse é o programa Além da Notícia e você pode participar dele de qualquer lugar onde você estiver agora. Manda sua mensagem aí para o nosso número de WhatsApp. Vai aparecer aí agora? DDD 61 3363 4729. Mande aqui que daqui a pouco eu trago aqui para o nosso bate-papo com o senador Eduardo Girão, que está conosco hoje neste programa. Como eu disse, o primeiro bloco a gente começou a conversar tão espontaneamente que eu nem falei que o senador, ele gosta muito de futebol, já foi presidente do Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza que está indo bem, hein, senador? Bem, graças a Deus. Cada ano melhor, hein? Como empresário, o senhor atua nas áreas de hotelaria, transporte de valores, segurança privada. E o senhor fundou também a Associação Estação da Luz, uma entidade sem fins lucrativos que apoia produções audiovisuais do cinema brasileiro. E essas produções, inclusive uma delas, chegou aqui para nós anos atrás. Era uma produção de um filme em defesa da vida. Da vida desde a concepção. Sim. E eu tenho um dado para lhe passar. Pois não. Como não há males que não venham para o bem, é porque a gente, numa visão humana, vê ali, não tem uma visão global, né? Não tem uma visão ampla, mas a gente, com o passar do tempo, vai entendendo as coisas. Essa pandemia nos Estados Unidos, formação de hoje da revista Isto É, ela parou com aborto. Quer dizer, a Planned Parenthood, que é uma grande instituição que faz abortos aos montes nos Estados Unidos, foram mais de 50 milhões de abortos, um holocausto silencioso, desde que o aborto foi liberado lá pela Corte Suprema dos Estados Unidos. Só nessas semanas, já milhares de vidas foram poupadas. Né? E não é só a vida de bebê, não. Isso é bom que se diga. Não só é a vida de bebê. A saúde das mulheres que fazem aborto ficam muito mais comprometidas em relação às que não fazem, no aspecto físico, emocional, psicológico, e inclusive a questão de envolvimento com álcool e drogas, com a questão de depressão, suicídio, fica mais vulnerável. Então, a vida, ela tem que ser preservada. E a ciência mostra isso, né? Que com 18 dias da concepção já tem um coração batendo. Então é da concepção até a morte natural. Bom, e eu imagino que este resultado ele é extraordinário, especialmente porque o lugar nos Estados Unidos onde o vírus está atuando muito fortemente é Nova York, não é? Onde é também um dos grandes centros onde se pratica o aborto. E, inclusive, com os números americanos de hoje, senador, os Estados Unidos já superaram a China, a própria Itália, em número de infectados. Lá, eles acreditam isso aos muitos testes que são feitos com sintomas mais frágeis já do coronavírus. Então, por causa dos testes que são feitos já em abundância, eles dizem que também eles já ultrapassaram o número de infectados da China, do Japão, da China, da Itália, os países onde temos mais infectados, não é? Mas importante o dado que o senhor nos traz, porque parou tudo, é impressionante. Mas as coisas boas, essas não pararam, não é? É importante dizer isso. Parou tudo, o mundo parou realmente. Parecendo aquela música de Raul Seixas que ele cantou ali décadas atrás. Mas coisas boas não pararam. Dentro das nossas casas a gente está vendo, no meio, na sociedade a gente está vendo. Os homens do poder estão fazendo coisas boas agora, como nunca imaginaríamos que fariam, não é? Se mobilizando para isso. Interessante exatamente isso. Mas, senador, como empresário também, eu vou lhe pedir agora uma palavra, porque o empresário não é que ele pensa só nele, mas ele tem um monte de famílias que ele sustenta com o trabalho de um dos seus colaboradores. Como empresário, como é que o senhor olha também para essa situação agora? Eu olho de um ponto de vista preocupado, claro, né? Eu acho que as pessoas estão sentindo realmente uma retração natural. A gente agora no intervalo estava batendo um papo sobre a necessidade desse diálogo para perceber quando é que o Brasil ele pode dar alguns passos na questão do isolamento, porque algumas coisas precisam funcionar, até com jovens, por exemplo, né? Dentro, obviamente, de uma autorização das autoridades sanitárias, mas elas estão dialogando com a economia. Vou dar um exemplo, que esse tempo tem sido importante que a gente tem ganhado. A gente perde um pouco na economia, mas existe um fator positivo. Agora tem que ver até quando dá para ficar, para não ter um esgarçamento da questão da renda das pessoas. Agora, por exemplo, esse tempo está fazendo com que os hospitais se equipem, seja com testes,
seja com equipamentos de respiração, por exemplo, com luvas, com materiais hospitalares, que está sendo providenciado em todos os estados. O governo federal também está liberando recursos, as bancadas de todos os estados. Só do meu estado do Ceará foi liberado aí mais de 170 milhões de reais, deve estar entrando na conta do estado semana que vem, né? O governo federal liberou e vai tudo para o coronavírus. Tudo para equipar hospitais, para preparar UTIs, né? Então, esse isolamento, nesse momento, ele está propiciando também que a pandemia não se alastre e para que seja equipado. É importante, à medida que as autoridades forem se entendendo e diminuindo um pouco esse isolamento com responsabilidade, que a gente continue a fazer esse distanciamento que a gente está tendo, lavar a mão com água e sabão, com álcool e gel, que possa, né? Quando for tossir, ter tudo aquilo que a gente está acostumado já a ver dos órgãos oficiais e nas próprias redes sociais, certas precauções a gente precisa fazer, porque isso vai retardando a doença no Brasil e os hospitais vão se equipando, os profissionais vão se adequando a uma nova realidade. Bom, a propósito do que o senhor está falando agora, como é difícil também segurar a expansão desse vírus nos lugares onde ele já está. A gente vê os casos agora São Paulo, Rio de Janeiro, aqui Brasília, a sua Fortaleza também. Fortaleza ultrapassou hoje Brasília, está a terceira cidade do Brasil com mais casos. Mas eu vou trazer agora aqui a participação da Rafaela Ingrid. Ela é de Recife, ela é enfermeira e olha o que ela vai nos fazer refletir agora. Pois não, Rafaela? O governador, ele decretou quarentena e somente os serviços considerados essenciais estão sendo mantidos. Bem, apesar disso, o número de pessoas nas ruas ainda é grande e a gente sabe que o distanciamento social, principalmente de idosos, é uma das melhores maneiras para evitar que eles sejam infectados, que eles sejam contaminados. No entanto, aqui em Recife, a grande preocupação são as periferias, as pessoas que moram nos locais menos favorecidos da nossa cidade, onde, por exemplo, moram em um só cômodo entre 6 e 8 pessoas. Então é notório que a quarentena também vem sendo descumprida, principalmente nessas áreas consideradas menos favorecidas, e é necessário um olhar mais eficaz dos governantes, das autoridades locais nesse sentido. Então, por último, eu quero fazer um apelo a você, não só de Recife, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil, que se você quiser e puder ajudar o seu próximo, aqui em Recife, acredito que em várias cidades do Brasil existem vários pontos de coleta de cestas básicas, alimentos, higiene e produtos de higiene pessoal. Então, esses materiais, eles vão ajudar as pessoas, por exemplo, que moram nas ruas e famílias menos favorecidas, famílias carentes da nossa cidade. Respeite os profissionais de saúde que estão nos hospitais dando a vida por você e, se você puder, fique em casa. É a única maneira de minimizar essa situação. Senador, alguns aspectos que ela nos faz refletir. Primeiro, a realidade das periferias das nossas grandes cidades quando forem atingidas pelo coronavírus. É realmente uma preocupação, né? Com certeza, ela foi muito assertiva, né? As pessoas nas periferias, pela desigualdade que a gente tem no Brasil, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de soluções que já estão tramitando lá no Senado, no Congresso Nacional, mas existe realmente a pessoa, são 6, 7 pessoas por cômodo. Isso é verdade, isso é uma realidade nossa, né? Que há quanto tempo a gente sabe disso? Todos nós, isso não adianta a gente colocar na cota do político A, político B, governante A, empresário B. Não, isso é da sociedade. E realmente isso é uma preocupação. Agora, eu acredito que as autoridades estão com muita responsabilidade. Tá? Eu vejo isso. O senhor sente isso hoje no Congresso? Eu sinto isso, uma preocupação, uma solidariedade das pessoas de tentarem resolver da melhor forma.
né? E todo mundo está muito atento, muito vigilante quanto a isso. Eu acho que, não tenho a menor dúvida, que a gente vai fazer o que for preciso a economia do país, apesar de a gente já vir com déficit, mas nesse momento eu acho que tem que se abrir mais, a gente não pode ficar restrito aos limites orçamentários. O Brasil tem lastro, o próprio ministro Paulo Guedes falou que a injeção na economia vai ser em torno de 750 bilhões, né? Nós vamos ter, então o Brasil tem condição... Isso comparado com o PIB brasileiro é um terço do PIB, mais ou menos? E agora tem um grande detalhe nisso tudo. Esse dinheiro, ele está fazendo não apenas nesse colchão social, que nós vamos deliberar, mas também na questão de injeção na economia para pequenos empreendedores poderem continuar produzindo, abertura de créditos, né? Então, isso, existe uma preocupação real, não apenas do presidente da República, dos governadores, dos senadores e deputados. As autoridades do Brasil estão alertas. Eu quero dar os parabéns também para os profissionais de saúde, que são anjos, que estão no dia a dia, com muita humanidade, tratando, e é um momento de a gente exacerbar esse carinho, esse afeto uns com os outros, né? Porque isso, o amor cura. O amor também imuniza. E faz milagres, né? E faz milagres. Então, o poder da oração, não vou falar para vocês, porque vocês sabem, a ciência já mostrou o que é o poder da oração. Então, nunca teve tanta gente orando, sim, Ronaldo. Sim. Nunca teve... agora mesmo lá em casa, porque eu tive que vir para cá, já faz alguns dias que a gente, às 9 horas da noite, se reúne em vários pontos lá do Ceará, da minha terra, aqui de Brasília, filhos que estão em outros locais, que a gente se reúne para... Esse é o lado bom da tecnologia. Ali, para orar, para a gente fazer uma meditação de um trecho do Evangelho. E é interessante como a gente sai mais leve, mais positivo, por mais que essa angústia bata. Como aquilo limpa a alma da gente pesada, né? Limpa a alma, porque a gente está recebendo muitas notícias, às vezes exageradas, diga-se de passagem, ruins. E a gente tem que ter serenidade nisso. Não, isso faz mal. Isso adoece. Eu conversei com um jornalista hoje, só desculpa me cortar, com um grande amigo, muito conceituado, e ele chorou, sabe? E assim, de uma forma, poxa, eu disse, olha, isso é humanidade. Não, desculpa, não, que é isso? Isso é humanidade. A gente precisa nos reconectarmos uns com os outros, né? Esse é o aprendizado que nos convida essa pandemia. É a gente ser mais seres humanos de verdade, sim, entendeu? E olha como coisa interessante, os animais não têm. Os animais, quem tem animal doméstico em casa, eles já está aí praticamente descartada a possibilidade de eles pegarem o coronavírus, né, de eles se infectarem. A gente pode traçar alguns paralelos ali. Aqueles animais são amor puro. Amor puro. Então eles nos ensinam muita coisa. Eu acredito que é uma grande oportunidade de crescimento para todos nós com isso. O momento é de cautela com os nossos idosos, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios. Tudo que eles fizeram por nós, tudo que eles trabalharam por esse país, a gente tem que focar as políticas e o isolamento 100% deles, né? Mas ligando, conversando, passando boas vibrações, orando por eles também, né? Porque a gente precisa dessa corrente, que essa corrente vai fazer bem ao Brasil. Muito bem. O que eu ia dizer naquela hora é que não é só esse vírus que contamina a gente, mas tem notícia, tem jornal que está contaminando o Brasil. Está contaminando. Sim, que está infeccionando muita gente também. Então, muita atenção com isso. Bom, mas o que eu queria abordar também, senador, ainda na fala da Rafaela, é o aspecto da solidariedade, que nós já abordamos aqui também em outros pontos de solidariedade. Mas vamos conhecer agora um outro tipo de solidariedade bonito. Nós vamos até Paranavaí, com a Luciene Pontes Costa,
a Luciane, ela vai nos mostrar um exemplo de solidariedade também muito admirável nesse tempo. Meu nome é Luciane, essa aqui é a Sueli, nós somos da Secretaria Municipal de Assistência Social e juntamente com a Sirlei também, nossa amiga, nós decidimos fazer máscaras de tecido para distribuir para os nossos colegas de trabalho, uma vez que no comércio, no mercado não tem mais para vender. Então em 3 dias nós já confeccionamos 220 máscaras de tecido, 100% algodão, tecido duplo, né? E estamos distribuindo para os nossos colegas. Fica aí a dica, essa é uma corrente do bem. Um abraço, fiquem com Deus. Senador, corrente do bem. E o ministro Mandetta, 4 dias atrás, disse: essas máscaras funcionam, ainda mais ela colocou ali, é dupla, com camada dupla de algodão. Ele disse: essas máscaras funcionam. Eu fico perguntando o seguinte: em cada cidade brasileira, se nós tivermos pessoas assim dispostas a fazer isso, não vai faltar máscara para os profissionais de saúde. Temos pessoas assim. E eu vou lhe dizer uma coisa. Como é o nome dela, hein? Luciane. Luciane, parabéns pela tua iniciativa. Agora, tu imagina o amor que foi colocado nessa máscara. A energia do bem, positiva, de solidariedade, de compaixão. Quando você coloca, você está colocando tudo isso. É uma dupla, tripla proteção, entendeu? Então, é isso que a gente precisa fazer. Nós temos que dar as mãos de uma forma, ligar os nossos corações, né, para que a gente possa estimular uma palavra que eu não sabia da matéria, eu estou vendo aqui agora, mas a corrente do bem. É a hora de... E você vai ter a intuição do que é que você pode fazer. Cada um tem seu talento, tem a sua possibilidade. Isso não significa ter dinheiro, não. Não significa ter dinheiro. Sabe uma ajuda que você pode fazer sem ter dinheiro? Porque eu sei que muita gente nesse momento está apertada. Mas ouvir alguém. Ronaldo, você que está nos assistindo agora na Canção Nova, você ligar para alguém, bater um papo, deixar a pessoa falar, às vezes chorar, mas colocar para fora algumas coisas, você está fazendo um bem, é uma caridade. É uma caridade, às vezes, mais importante do que a material, é a caridade moral. Né? Então, isso cria o perdão, por exemplo. Qual é o convite que a gente está tendo também? É para o perdão. Será que a gente tem coisas do passado, de pessoas próximas ou não, que ficou marcado na nossa alma, mal resolvido? Não é a hora da gente ligar, de a gente dar esse passo. A libertação, em primeiro lugar, é para você. Você está fazendo um bem para você, que o perdão liberta. O ódio aprisiona, a mágoa te leva para a doença. É a ciência que diz isso já. Já comprova. Câncer, uma série de outras situações que tem correlação no emocional, que somatiza. Então é hora de a gente dar aquele passo e ter coragem, porque, como diz o Renato Russo, dessa terra aqui de Brasília, que eu gosto muito da Legião Urbana, ele dizia que compaixão é fortaleza. Ter coragem é ter bondade. Muito bem. Senador Girão, senador Eduardo Girão conosco hoje aqui no Além da Notícia, gente. Hoje, o presidente Bolsonaro se reuniu com líderes de outras 19 nações. É o grupo dos 20, o G20. E este grupo resolveu liberar 5 trilhões de dólares para o combate à Covid. Como é que esse dinheiro chega para nós aqui? De que forma esse dinheiro pode ajudar esses países todos nesse momento? É muito. 5 trilhões, eu não tenho ideia de quanto é isso, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É um momento, eu vou te dar um exemplo do Brasil, né? Você vê que 1% das pessoas mais ricas do Brasil, 1% delas, daria para tirar da pobreza uma parcela, que eu não vou dizer exatamente o número aqui, porque eu posso cometer algum engano, mas é um número superior a alguma casa de dezenas ou 20% de percentuais para tirar da pobreza. Nós estamos discutindo um projeto lá no Senado que é a taxação de grandes fortunas. Outros países já têm isso, né? É claro que a reforma tributária do Brasil, que era o assunto que a gente ia debater, né, agora na pauta... Era para estar sendo debatido mas agora, vamos debater assim que passar isso, porque tudo passa, e isso vai passar,
em nome de Jesus. E a reforma tributária, a gente tem muitos desequilíbrios ali, tem que diminuir a carga tributária, principalmente para os trabalhadores, para os pequenos empresários também, mas simplificar. Agora, a riqueza, as grandes fortunas, elas precisam de uma taxa mínima. Inclusive tem um projeto do senador Plínio Valério, lá do Amazonas, que eu apoio esse projeto, a taxação das pessoas que têm uma renda, têm valores guardados acima de 22 milhões. 22 milhões de reais, uma taxação de 0,5% a 1%. Isso daria, segundo os cálculos das nossas consultorias, em torno de 70 bi. E não faria muita diferença? Não faz muita diferença. Para quem tem esse não montante. Faz. Mas o pessoal vai pegar a riqueza e vai levar para outro país. Nos outros países tem também taxações. E essa é a mínima, por isso que foi estudado. Então a gente tem que dar passos, né, para deixar as regras mais claras, mais leves, mais justas no Brasil. Né? Imposto sobre doação, num momento como esse, a gente já está traçando com alguns senadores projetos emergenciais nesse sentido, doação. Se você, uma grande empresa, quiser doar para um hospital agora, filantrópico, né? A taxa de doação é uma taxa que inviabiliza, que já está doando e ainda vai pagar. Então tem que ter, nas situações de calamidade pública, situações para facilitar isso. Mas eu acredito que vai ser perene. Com tudo isso que está acontecendo, com essa chacoalhada que o ser humano está recebendo, eu acho que esse sentimento de solidariedade não tem como, a partir de agora, nós não sermos pessoas mais solidárias e vermos que somos um. O meio ambiente, a humanidade, nós somos um. A dor do outro reflete em mim. Muito bem, nós vamos sair agora para esse último bloco do programa, mas antes eu vou sair com duas notícias boas. Você percebeu que no final da semana passada, em meio a essa crise toda, a gasolina baixou 12%, já chegou aí no posto da sua cidade? Já chegou, você percebeu? Pois baixou 12% nas refinarias, é para chegar um bom desconto aí. Aqui em Brasília a gasolina estava em R$ 4,50, agora está em R$ 3,80, R$ 3,90, se encontra aqui em R$ 3,90 e pouco se encontra. Era para ter baixado mais ainda, atenção, hein, postos de combustíveis. E hoje o gás de cozinha baixou 5%. Neste ano já é para ter baixado 12,5%. É a hora também daqueles homens deste ramo aqui observarem bem, faça o desconto adequado, baixe aquilo que está baixando mesmo, em nome desse povo tão sofrido que nós temos. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Ok, voltamos aqui para este terceiro e último bloco do nosso Além da Notícia. Nesta noite, o convidado especial é o senador Eduardo Girão, do Ceará. Estamos ao vivo, hein, senador? Que bom, tanta gente nos acompanhando em casa. O senhor sabe que tem muita gente aqui elogiando? Por exemplo, tem aqui um paraibano, o Jaime, está dizendo assim, olha, parabéns ao senador Girão, ele honra o cargo, cearense da CEPA. Pergunto, vai acabar com comércio e indústria com essa decisão de governadores aí, senador? Muitos já estão flexibilizando. O governador do Piauí, né, o Wellington Dias, já começou a abrir com certas restrições de comércio. Mato Grosso hoje também, Mauro Mendes. Mato Grosso, né? Então, eu acho que segunda-feira já vão ter alguns também. De uma forma serena, com responsabilidade, eu acho que isso vai acabar ocorrendo com as autoridades da saúde pública, com as pessoas da renda, chegando no consenso. Há lugares onde se pode pensar em fazer uma abertura gradativa, né, senador? O importante de tudo é poupar vidas. Sim. Né? Então, essa é a premissa, poupar vidas. Mas, como a gente colocou nos outros blocos, tem que se conseguir uma equalização entre as recomendações de saúde pública, para não gerar o caos na saúde pública, mas também as recomendações para que nós não tenhamos uma falência da questão econômica, né? Porque gera emprego, as pessoas precisam daquilo para sobreviver. O governo está encaminhando medidas como a de hoje, que foi aprovada na Câmara e está indo às pressas para o Senado, para esses R$600 para trabalhadores informais, né? Então, durante 3 meses, isso ajuda, isso movimenta a economia também. Então, tudo são passos com muita serenidade. Essa semana já foi também amplamente falado da possibilidade de se destinar o dinheiro dos fundos, o fundo eleitoral e o fundo partidário, para
o combate ao coronavírus. É possível isso? Já era para ter sido liberado, é totalmente possível. Tem um projeto do senador Major Olímpio, o do senador também Randolfo Rodrigues. Nós apoiamos esses projetos. Isso significa 3 bilhões de reais, 2 bi do fundo eleitoral e 1 bi do fundo partidário. Não é prioridade nesse momento que a gente vive essa calamidade. Deixa eu perguntar já outra coisa. E aquela briga dos 30 bilhões aí de 15 dias atrás, que o relator ficou com metade, o governo com metade. Esse dinheiro não poderia ir para lá também? Olha como o dinheiro tem, né? Dinheiro tem no mundo, você vê os 5 trilhões, foi isso que você falou? Sim, 5 trilhões. 5 trilhões de dólares dos países ricos. Dinheiro tem demais. O problema é o egoísmo, né? É a concentração. Mas esse é um momento que, graças a Deus, as pessoas estão se solidarizando. Essa questão da emenda do relator do orçamento, que é 15 bilhões de reais, eu aproveito a potência aqui, a força da Canção Nova, para fazer o pedido ao governo federal, ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que retire esse PLN, que é para ir para a emenda de relator, ou seja, no ano eleitoral. A gente sabe que muitos parlamentares vão fazer bom uso, né? Mas tem alguns que tem os correligionários, vão priorizar outras coisas. Não é hora de priorizar outras coisas, é hora de priorizar a saúde. Então, se o presidente da República do Brasil retirar, porque foi ele quem enviou esses PLNs para o Congresso Nacional, se ele retirar esse PLN 4, são simplesmente, direto, 15 bi de injeção para o coronavírus. Já ajuda muito. Para o coronavírus, já ajuda e nós somos a favor. Vou pedir o senhor mais celeridade agora para a gente fazer algumas questões aqui rápidas, que o bloco é curto. Olha só, Rosenildo, da cidade de Sanharó, em Pernambuco. Senhor senador, boa noite. A minha pergunta é, com esse grande problema que o país está passando, há possibilidade de adiar as eleições municipais para 2022? Existe essa discussão, existe já PECs nesse sentido, que é um projeto de emenda constitucional. Acho cedo se discutir isso, né? Ninguém sabe a extensão no Brasil do coronavírus, mas é algo que vai ser debatido com muita serenidade pelo Congresso Nacional. Mas independente de ter ou não eleições, esses fundos partidário aí e fundo eleitoral para esse ano tem que ser imediatamente trazido para o enfrentamento, para o tratamento ao coronavírus. Senador, olha a preocupação de muita gente no Brasil. Boa noite, meu nome é Fabiano, sou da cidade de Novo Horizonte, São Paulo. Gostaria de saber se eu for mandado embora do trabalho por causa do coronavírus, eu tenho direito de receber alguma coisa? Como é o nome? Fabiano. Fabiano, é uma pauta que já está próxima de ser debatida, talvez na semana que vem, no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, é o saque do FGTS. Né? Já existe um consenso praticamente, eu digo pelos senadores que a gente conversa, para pessoas que perderam o emprego ou que tiveram os salários reduzidos com essa crise, com essa calamidade pública, para liberar o saque imediato do FGTS. Olha, e nós vamos trabalhar para isso. Tem aqui uma saudação do Reginaldo Martins, ele é de Fortaleza, Ceará, diz que é sócio da Canção Nova, pai de 2 missionárias da Canção Nova. Ele não falou quem é aqui, quem são elas, não é? Diz, estou muito feliz pela entrevista com o senador Eduardo Girão do meu estado. Tá aí, não vou conseguir fazer a pergunta agora, viu, querido Reginaldo, por causa do tempo, porque eu quero presentear o senador. Ele chegou falando de coisas tão bonitas aqui, pois eu vou trazer um exemplo bonito agora para o senador. É da Juliana. Juliana, por favor, conta pra gente como está sendo esse período de quarentena em casa com os filhos. Eu vim aqui falar um pouquinho de como que tem sido a minha quaresma, a minha quarentena diferente. A partir do momento que fomos pedidos para que ficássemos em casa, eu me deparei com uma nova realidade. Todos os dias saía para trabalhar, ficava cerca de 10, 12 horas fora, tinha contato com as minhas filhas no final do dia e aos finais de semana mais intensamente. E desses últimos 15 dias, tenho vivido 100% com elas. E isso tem sido incrível. Eu me descobri uma dona de casa, eu me descobri uma mãe dedicada, sempre querendo ser perfeita, e a perfeição só a Deus pertence. Mas
olhando para o que a gente está vivendo e entendendo que tudo que está acontecendo, cada dia que nós estamos passando juntos, é uma marca que vai ficar. E eu tenho certeza que depois que acabar essa quarentena, e todos os dias eu pergunto para elas como elas estão, como elas se sentem, elas falam que estão muito felizes, que nós temos tido momentos juntas de muita intimidade. E o que vai ficar no coração é essa marca de intimidade, de amor e de carinho. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade que Deus tem me dado de estar ao lado das minhas filhas, da minha família, cumprir o meu propósito, que é aquilo que eu mais quero, que é ser família cristã. Puxa, que bonito, senador. É assim que a gente vai encerrar esse programa de hoje, com essa mensagem tão bonita. Isso é de se emocionar. Eu acho que esse videozinho curto da Juliana, né, fica aqui para a gente repassar nas nossas redes sociais, foi disponibilizado nas redes da Canção Nova, porque é isso. Esse é o grande aprendizado. Nós estamos nos redescobrindo e vamos nos tornar melhores com a graça do nosso Pai Celestial. Tem uma essência nesse tempo de dor, né? Tem. O sofrimento nos traz a isso. Sim. E eu acho que Deus não erra nunca. Um vírus tão pequeno, minúsculo, que a gente não consegue ver, está fazendo o mundo todo repensar. Eu me arrepio quando eu falo nisso. Para a gente voltar para dentro, voltar para a família, que é a base de tudo. A nossa família é a base de tudo. Uma sociedade é o amor, mas a nossa família é universal. E é isso que nós vamos fazer ver. Senador, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. E eu quero fazer um convite agora para o senhor e para todo mundo que está em casa. Peço à nossa equipe que ponha agora, na nossa despedida, ponha esse vídeo para a gente estar se despedindo com o vídeo. É o próprio Papa nos convidando para amanhã, 2 da tarde, ao vivo aqui na Canção Nova. Você vai acompanhar na rede de rádio também da Canção Nova. O Papa nos chamando amanhã a rezar, e ele vai rezar diante de um crucifixo secular. O crucifixo de São Marcelo, que no século XIV foi utilizado para também vencer uma peste que tinha lá na Europa, dizimando a Europa. Esse crucifixo foi levado hoje para a Praça de São Pedro. Nós vamos ver amanhã o Papa solitário, numa Praça de São Pedro vazia, com o crucifixo diante dele, reunindo ali o mundo em oração contra este vírus de agora. Muito boa noite. Fique com Deus, e com essas imagens aí, uma imagem convite, fique também. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia. Venerdì prossimo, 27 marzo, alle ore 18, presiderò un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota. Fin d'ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la benedizione, urbi et orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.